Não. Boa noite a todos. Hoje, dia 9 de março de 2023, às 18 horas e 17 minutos, começamos a Comissão Permanente de Obras e Serviços, Bens Municipais, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, composta pelos vereadores Gerson Teixeira, Vander Lopes Pedroso e Sandra Kennedy Viana. Daremos início à audiência pública para discutir o projeto de lei número 2046-2023, que dispõe sobre a organização das numerações do município de Registro. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, lembrar aqui a importância da participação popular em audiência pública, que tratam sobre orçamento público. E quero aqui pedir para que a nobre vereadora Sandra Kennedy possa ler o projeto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Vander Lopes, vereadores aqui presentes na audiência, vereador Capitão Renato, vereador Fábio Tatu, vereador Aquino, vereador José Lopes, e cumprimento o Maurício, quase, desculpe, Maurício, é que tem um colega chamado Fabrício, então eu confundi. Maurício, da Secretaria de Planejamento. Senhor presidente, o projeto, e aqueles que nos acompanham, o projeto de lei é o de número 2046, de 1º de fevereiro de 2023. Ele dispõe sobre a organização da numeração dos imóveis do município de Registro. A Câmara Municipal aprova, artigo 1º. Todos os imóveis edificados ou não, urbanos ou rurais, bem como suas unidades autônomas no município de Registro, serão obrigatoriamente numeradas de acordo com as disposições dessa lei, de maneira obrigatória e exclusiva pela Prefeitura Municipal. Artigo 2. Entende-se como numeração oficial aquela que identifica cada imóvel ou edificação e as partes desta como unidade autônoma para efeito de localização. Primeiro, os imóveis edificados ou não, como a entrada de acesso e as outras unidades autônomas que possam ser acessadas diretamente pelo logradouro público, receberão numeração oficial fornecida apenas pela Prefeitura, em número inteiro e sequencial ao longo da vida. Parágrafo 2º, a identificação das unidades autônomas do imóvel será efetuada de forma complementar à numeração oficial, conforme seja o uso e ocupação das respectivas unidades, fornecidas pelo solicitante à Prefeitura, conforme rege a presente lei. Obrigada. Artigo 3º. A numeração oficial correspondente ao imóvel será definida quando da solicitação de ligação de água, alvará de construção, qualquer alteração da edificação ou atualização cadastral imobiliária ou quando a Prefeitura Municipal julgar necessário. Artigo 4º. Quando o imóvel possuir acesso por outra via que não a principal, o proprietário poderá obter, mediante requerimento, numeração suplementar relativa a cada uma das vias, considerada a respectiva viabilidade técnica para tanto. Artigo 5º. A numeração oficial do imóvel será apresentada nos carnês do IPTU, bem como a identificação das unidades autônomas, cada uma com suas respectivas unidades de inscrição. Artigo 6º. A numeração iniciar-se-á tomando-se como referência a proximidade do marco zero do município ou partindo do acesso pela via principal. Artigo 7º. A definição numérica oficial da Prefeitura de Registro se dará conforme distância no início do primeiro imóvel do logradouro público, correspondente em metros, até o final da atestada do referido imóvel, arredondando o número inteiro antecedente.
arredondando para o menor número inteiro antecedente. Parágrafo 1º, a numeração par estará à direita do início da via, a numeração ímpar à esquerda. Parágrafo 2º, nos casos em que haja imóveis somente de um lado da via, será adotada a numeração sequencial da mesma forma do parágrafo 1º do presente caput. Artigo 8º, o fornecimento de numeração oficial não implica no reconhecimento por parte da Prefeitura do direito de propriedade sobre o imóvel e da regularização da edificação. Artigo 9º, a placa de numeração deverá ser adquirida pelo proprietário, locatário ou responsável pelo imóvel e fixada obrigatoriamente na parte frontal do imóvel, junto à sua entrada principal ou local visível, sendo que a mesma obrigatoriedade vigente com relação a cada uma das unidades autônomas. Parágrafo único. Fica vedada a colocação em qualquer imóvel de placa de numeração com indicação diversa daquela constante no cadastro imobiliário da Prefeitura. Artigo 10º. Os responsáveis dos imóveis que tiverem a numeração alterada pela Prefeitura deverão providenciar o novo emplacamento numérico no prazo de 60 dias a contar da data de alteração. O parágrafo único. Após 12 meses da data da alteração, a placa com o número antigo deverá ser retirada. Artigo 11º. O não atendimento à notificação para afixar ou retirar a placa de numeração implicará na aplicação de multa correspondente no valor de R$ 500. Parágrafo 1º. A multa será reaplicada a cada 30 dias, enquanto perdurar a infração, devendo seu valor, a cada nova aplicação, ser duplicada em relação à anterior. Parágrafo 2º. Os valores constantes desta seção serão atualizados de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 029/2007 ou a que vier substituí-la, sendo que o não recolhimento destas quantias importará, sem prejuízo dos acréscimos legais devidos, na sua inscrição como dívida ativa para a subsequente propositura na respectiva... Vamos lá, senão vai ficar confuso aqui a pontuação. Vou reler. Os valores constantes desta seção serão atualizados de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 029/2007 ou a que vier substituí-la, sendo que o não recolhimento destas quantias importará, sem prejuízo dos acréscimos legais devidos, na sua inscrição como dívida ativa para a subsequente propositura da respectiva ação judicial. Artigo 12º. Os imóveis que possuem numeração oficial em desacordo com a presente lei poderão ser numeradas e, quando assim forem, o poder público deverá sempre se pautar pela alternativa que tenha menos impacto nos critérios gerais de localização de todos os imóveis da via. Artigo 13º. Constatada a divergência das informações da edificação com o cadastro imobiliário da Prefeitura, deverá o proprietário efetuar a atualização cadastral de acordo com a presente lei. A Prefeitura fornecerá à agência local da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos uma relação completa, contendo a antiga e a nova numeração, por logradouro, quando houver revisão ou retificação da numeração predial. Artigo 15º. Todo projeto de loteamento deverá constar, além dos dados de cada lote, um plano de numeração predial a ser aprovada pela Prefeitura Municipal. Parágrafo único. A não apresentação do plano de numeração predial implicará no indeferimento do proposto. Artigo 16º. A presente lei deverá ser regulamentada no que couber no prazo de 90 dias, a partir da sua publicação. E 17º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Registro, 1 de fevereiro de 2023, aqui assinado pelo senhor Prefeito Municipal, pelo Diretor-Geral de Planejamento Urbano e Obras, Luiz Augusto Vaz de Arruda,
pelo diretor-geral de administração, Arnaldo Martins dos Santos Júnior, e pela então diretora de Negócios Jurídicos e Segurança Pública, Sandra Regina Maria do Carmo Teixeira. É isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora. Quero agradecer aqui a presença do nobre vereador José Lopes, do nobre vereador Fábio Cardoso Júnior. Agradecer ao Maurício, Planejamento, por estar aqui conosco para nos ajudar e a tirar algumas dúvidas. Quero também agradecer a presença do nobre vereador Aquino e coloco para o nobre vereador relator aqui da comissão, Wander Lopes, para que possa fazer tirar suas devidas dúvidas. Cumprimento a todos aqui com boa noite, presidente Gerson, secretária vereadora Sandra, vereadores aqui presentes, José Lopes, capitão Renato, vereador Aquino, vereador Fábio Tatu e Maurício, representando aí a prefeitura, para os devidos esclarecimentos referente ao processo e para que a gente possa, ao projeto, para que a gente possa dar andamento depois com mais clareza aqui na Câmara e poder aprovar com tranquilidade. Maurício, eu acho que esse projeto não é novidade para nenhum outro lugar, isso já acontece em outras cidades. A reorganização numérica de uma cidade é importante, o registro vem crescendo muito, e aqui nós havíamos conversado inicialmente referente ao lado do nosso teto, muitos loteamentos saindo e tudo mais. A questão da reorganização é necessária, até porque com isso eu creio que conseguiremos aí também numerar várias residências e ruas aí que tem lugar que o correio não chega e tudo mais. Acho que com esse trabalho, é um trabalho que vai levar um tempo, não é muito rápido, né? Levamos vários anos para chegar até agora, imagine reorganizar isso aí. Mas uma coisa somente que me preocupa referente a esse projeto, ou alguns pontos que eu vou estar falando aqui, é referente à mudança, né? Vai ser uma mudança bastante brusca inicialmente. Imagine você chegar lá no fundo de qualquer casa aí de um bairro e para uma pessoa que reside há mais de 20, 30 anos e falar para ele, olha, sua casa não vai ser mais 20, vai ser 260, um exemplo, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante que a prefeitura faça, mas eu acho que vai ter que ter uma divulgação muito boa desse trabalho. A gente precisa panfletar as casas, fazer uma divulgação em massa, redes sociais e tudo mais, para que entenda a importância do trabalho e que quando for executado a gente também não tenha problemas. A gente estava conversando inicialmente com relação à numeração, você já até falou que será tomado como marco zero aí, ponto inicial da cidade, a igreja, mas possivelmente vai pegar o rio, né, porque é mais para baixo ali, não tem problema nenhum. E uma das coisas que eu gostaria de sugerir, mas eu acredito que já esteja, já faz parte desse projeto, é que a gente possa deixar publicamente essa nova numeração no nosso banco de dados georreferenciado que o município tem, né? A gente tem um mapeamento da cidade todas, assim como todos os dados dos imóveis cadastrados, IPTU e tudo mais, que a gente possa tornar essa numeração pública também para facilitar a vida das pessoas. Eu acho que isso daí é bastante importante e a gente precisa, eu acredito que também é bastante importante a questão de um planejamento. A gente definir aonde vai começar, quando vai começar. Eu sei que a gente não tem estrutura para fazer isso muito rápido, mas a gente precisa ter mais ou menos um prazo de execução disso aí. Por quê? Eu vou te explicar. Daqui 2 anos muda a gestão, pode continuar o prefeito, pode mudar o novo prefeito, talvez isso não seja uma prioridade da nova gestão. Isso pode acontecer. E aí, se a gente não tiver um cronograma, um planejamento de execução, a gente vai começar um trabalho e a qualquer momento pode parar e vai ficar pior do que se encontra hoje, né? Que hoje está bagunçado, mas é bagunçado porque a cidade foi crescendo e a gente chegou no momento da gente parar para planejar isso aí. Então, 2 coisas que eu gostaria de pontuar. A questão da divulgação do trabalho que vai ser executado, tem que chegar no morador e ele tem que entender para qual finalidade e a importância disso. E a segunda coisa é que o projeto a gente precisa ter início, meio e fim. Acho que seriam 2 coisas que eu queria pontuar nesse momento, presidente. Quero aproveitar antes também de passar a palavra,
Queria também deixar uma dúvida sobre a questão do registro de imóvel, né? Então, hoje está no cartório lá, que a minha casa, vamos dar um exemplo, né? Minha casa número X, né? Que ela tem confrontamento com o número X da rua, no fundo, o número X, vai ter uma mudança dentro do cartório. Essa mudança vai gerar uma despesa para a pessoa ou vai ser automático? Essa é só uma pergunta para o senhor depois poder... Esse eu não sei responder. Esse eu não sei, mas depois eu posso levantar essa informação para... porque sempre a preocupação igual, mas às vezes a pessoa quer mudar o nome da rua, né? E sempre teve essa questão, falar, a partir do momento que você muda o nome da rua, você está mudando, entendeu? Toda a estrutura do cartório, isso gera uma despesa, né? Então eu só coloco essa dúvida, se o senhor depois puder sanar para nós, tá bom? Vou passar a palavra para o nobre vereador Capitão Renato, que pediu. Posso só complementar? Acho que é muito importante essa colocação sua. É um negócio que eu não tinha de fato pensado ainda. Você vai alterar a confrontação dos imóveis. E aí, a gente tem 2 pontos que preocupam. Enquanto a pessoa não fizer nenhuma transferência do imóvel, nenhuma outra alteração nele, não vai ter problema nenhum. A partir do momento que ele for fazer um desmembramento, obrigatoriamente ele vai ter que fazer uma retificação da área, porque a confrontação dele já não é a mesma. Então, assim, penso eu que se ele for fazer uma retificação, aí ele atualizar os dados, não tem problema nenhum. O problema é ele ser provocado a fazer uma retificação, ter um custo de registro, de retificação de área, que isso não é barato, vai gastar aí com topografia e mais o processo todo, uns R$2.000, R$2.500. Então a gente também tem que ter esse cuidado, essa preocupação, muito bem importante que você colocou, como vai proceder isso depois dessa atualização. De fato, a gente vai atualizar os dados do município e vai deixar os dados referentes a registro de cartório desatualizado. Vou colocar a palavra para o Capitão Renato, que ele quer tirar algumas dúvidas, depois vou passar para a nobre vereadora Sandra, depois aí eu peço para o senhor sanar as perguntas, ok? Com a palavra ao Capitão Renato. Uma boa tarde, muito obrigado, senhor presidente. Parabéns à comissão por essa audiência pública, a vereadora Sandra, o nobre vereador Vander Lopes. Maurício, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer ao senhor e toda a secretaria por todo o apoio que vem nos dando em vários projetos que saíram dessa casa e hoje se tornaram realidade no município. Obrigado. Carros abandonados, entre outros aí que como a gente diz aqui, né, não é só o projeto de lei, né, é a implementação e fazer ele funcionar. Que às vezes a dificuldade é muito maior do que elaborar o projeto, né. Quanto a essa situação, eu queria trazer aqui a essa audiência pública uma dificuldade que a gente tem, que inclusive já conversei com o senhor, eu já sei qual vai ser a resposta, só para a gente deixar público aqui, arquivado na Câmara. Nós temos hoje, vereador Vander, uma dificuldade muito grande com o boletim eletrônico. Para que serve o boletim eletrônico, o boletim policial eletrônico? Quando eu sou vítima de um crime, eu tenho que ir até a delegacia registrar essa ocorrência. Então, fica assim uma fila muito grande de gente para registrar uma ocorrência. Às vezes é uma ocorrência de um furto, o qual eu fui vítima, entraram na minha casa, levaram minha televisão, eu ainda tenho que ir na delegacia e passar horas naquela delegacia. Para isso, a Secretaria de Segurança Pública, já há alguns anos, ela criou o boletim de ocorrência eletrônico. Qual a dificuldade que nós temos em registro? Em registro, por ser um CEP único, o sistema da Secretaria de Segurança Pública ele não identifica aquela rua que eu coloco. Então, por vezes, a pessoa vai fazer todo o histórico daquela ocorrência, quando ela coloca lá o endereço, quando ela vai cadastrar, dá o endereço errado, ela não consegue colocar o endereço da rua dela e desiste do BO eletrônico. Nós temos orientado as pessoas de como fazer isso. Mantenha o endereço que apareceu lá. Eu vou colocar o 11.900.000. Vai aparecer, não sei qual que é o endereço que aparece, mas Jonas Banks Leite, número 30. Deixa lá e no histórico eu coloco a minha rua correta. Ah, minha rua é a rua X, número tal. Coloco no histórico do BO. O delegado, quando for ler aquele BO, ele vai atualizar no sistema e vai colocar o número certo. Porém, por que eu estou fazendo essa introdução toda? Esse projeto ele é muito bom porque ele vem resolver isso aí. Qual foi a minha única dúvida? Maurício, como que a gente vai fazer com o CEP? Porque eu vou estar mudando, vou estar arrumando o número das casas
E o CEP? O CEP vai continuar único? E aí foi respondido, eu sei que o Maurício vai responder de novo aqui, vai deixar público, que é por parte do Correio, né? Nós precisamos fazer essa atualização dos números das ruas, porque foi até uma preocupação minha. Eu falei, Maurício, eu coloco isso no projeto porque isso é um problema, a gente tem que resolver. Aí ele me explicou, não, isso aí vai ficar a cargo dos Correios e é exatamente por isso que nós estamos fazendo arrumando o número das casas hoje em registro. Para que as pessoas possam entender, hoje você entra numa rua, pode começar com o número 10, o segundo número seu 50, o terceiro seu 30 e assim sucessivamente. A ideia da lei é colocar tudo isso em linha, saber o número certinho da casa, com isso teremos o Correio colocando aí o nosso CEP e o Correio vai poder chegar em todas as casas de registro. Essa é a ideia. Que hoje muitas ruas não recebem ainda o Correio na porta da sua casa. Esse projeto ele vem resolvendo esse problema. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Wander. Obrigado, Sandra. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Senhor presidente, quando eu pedi para me inscrever, coincidentemente, é um dos temas que está sendo tratado aqui, que é a questão do CEP único, e é um problema tão evidente que, né, todos que falamos aqui falamos sobre eles. Então, eu queria começar até para dar sequência ao diálogo que o meu colega, o capitão Renato, iniciou. Quando o Correio, há bastante tempo, desde quando estive na presidência dos Correios em 18, para conseguir aquela expansão, né, 5.000 moradias não tinham serviço de Correio aqui, como era todinha Grochá 1, parte do Jardim Paulistano, toda a parte do Paulistano que cresceu, enfim, foi uma expansão importante. Mas quando a segunda reivindicação que a gente foi fazer em Brasília, que era exatamente ter o código, não ter o CEP único, ter o CEP, a gente fala por logradouro, né? Porque é por logradouro mesmo. Logradouro é a ideia de rua, de espaço público, enfim, para quem está nos acompanhando. E era exatamente a resposta dele, nos ajude, vereadora, porque nós estamos pedindo para a Prefeitura de Registro há anos e a Prefeitura não faz o trabalho dela. E qual é o trabalho dela? Exatamente a lei vem, eu não estou dizendo isso para o senhor, mas estou dizendo para quem está nos acompanhando, a lei vem responder um dos problemas, que é exatamente ter isto organizado no nosso município. Então, eu quero inicialmente parabenizar, dizer que é importante e tem a relação. Importante também, se me permite o colega que me antecedeu, dizer que não basta isso para a gente ter correio onde falta. Ter correio, serviço de correio onde não falta é governo federal e a empresa, e a gente vai estar só fazendo o papel nosso aqui, como é, por exemplo, todo o Jardim Boa Esperança hoje, que não tem... Boa Esperança não, Jardim Esperança, que não tem o serviço de correios, né? Bom, mas estou falando disso para falar para quem está nos acompanhando quão importante é o projeto, e tudo que muda mexe com a vida das pessoas, né? Seja o boleto do financiamento que a gente tem, seja a questão comercial, enfim. Por isso, mas eu quero me ater a um aspecto, pensando o lado da população em situação de vulnerabilidade, pensando o lado da população, infelizmente, com baixa renda e, às vezes, baixo nível de acesso à informação. Então, o artigo 10º, eu acho ele um pouco pesado para essa realidade. O artigo 10º dá 60 dias de prazo a partir da alteração. Se não fizer isto, tem R$500 de multa. E reincidente ainda. Estou pensando o caso da dona Maria, viúva, não estava lá, não soube de nada, não tem acesso, ou o seu João, não precisa ser da dona Maria, que não tem acesso à informação. Então, primeiro, acho que tem que ficar claro na lei de que ela vai ser notificada, que na lei não está claro. Está falando então, aqui, acho que a partir da alteração, seria a partir da data da notificação. E ainda assim, notificado, fui ver aqui rapidamente o preço de uma plaquinha, não é tão caro, R$10, R$15 uma plaquinha de número, ok? Mas ainda assim, eu acho que valeria a pena dar um prazo um pouquinho maior, de 90 dias, porque é razoável. E segunda e última questão, senhor presidente, que nós até conversávamos, Wander Lopes, o senhor e eu, vou só adiantar aqui para que Maurício se atente para reforçar isso, com certeza o comércio tem mais impacto quando mudar, né? E aí fica uma sugestão até para que vá se fazendo aos poucos e comece pelos bairros residenciais. E esses dias precisei procurar alguém na rua Ceará, aqui
na Vila São Francisco, você está no 200, daqui a pouco você está no 30, daqui a pouco nos 400. Portanto, todos nós sabemos que é necessário. Então, eram essas as questões que eu queria apresentar. Obrigada. Seu Zé Lopes, não? Senhor Maurício, se senhor puder. Boa noite a todos. Então vamos lá. O que o Wander colocou, início, meio e fim. Esse é o meu grande desejo, por isso que nós vamos começar com a lei. Então a ideia sou da Secretaria de Planejamento, então a ideia é fazer isso de uma maneira cautelosa. Entendo todas as preocupações quanto a comércio, quanto ao seu João, a Dona Maria, que mora na casa há 30 anos e teve e vai ter um novo número, entendo perfeitamente isso. Então, acho muito claro isso. Então, nós vamos fazer esse trabalho de uma maneira tranquila, vamos dizer assim, mas com início, meio e fim. Nós vamos começar por esses loteamentos novos que estão começando a ser edificados, residenciais, e com muita parcimônia vindo para os outros núcleos onde já tem habitação residencial, para depois irmos para a questão do comércio, tá? Quanto ao CEP por logradouro, os Correios, eles solicitam, para que seja feito isso, um levantamento do distanciamento das suas oficiais, a nomenclatura das suas oficiais e o levantamento de números dessas ruas, dos imóveis que constituem essas ruas desses logradouros. Então, por isso é necessário esse levantamento e esse planilhamento que nós vamos fazer com a organização. Então, já foi início, meio e fim. Custo do cartório, vereador Gerson, isso eu vou ficar devendo, não tenho ideia. Como o Wander falou, se tiver algum tipo de retificação, provavelmente haverá um custo. Mas eu não tenho, isso daí eu posso levantar e depois responder o senhor via um ofício e tudo mais, tá? E artigo 10º. Sem problema nenhum nós darmos um prazo de 90 dias. A parte da notificação, ela está de uma maneira que nós podemos até melhorar aí na lei, a questão de a definição será conforme a distância. A gente pode pôr nesse artigo 7º que será feita a notificação da numeração, dar uma ajustada nesse texto. No 7º ali que começa a falar como será feita, pode ser um inciso, alguma coisa assim, neste artigo. Porque, sim, a ideia, vereadora, é nós notificarmos, informarmos que haverá a reorganização na rua. Quando nós fiscais formos fazer as ruas, a gente vai deixar bilhetinho, que é a notificação não oficial, que não é uma notificação, é só um aviso. Então, um aviso em todas as caixas dos Correios, onde houver essa possibilidade, e assim, sim, notificar o proprietário conforme o cadastro imobiliário dele na prefeitura, com a nova numeração. E após feito isso, nós vamos já disponibilizar para a tributação que seja ajustado o cadastro imobiliário do munícipe com essa numeração oficial. Esse vai ser o processo e o procedimento realizado. Não sei se eu sanei todas as Com a palavra o nobre, desculpe, com a palavra o nobre vereador Wander Lopes. É só uma questão também de ordem. Nós podemos fazer, aí eu não sei se, acho que é mais a vereadora Sandra que colocou, podemos colocar como uma emenda, né? No projeto, sobre essa questão. A senhora levantou, né? Se você voltar, coloca uma emenda, se for só sobre essas questões. Nobre vereador Wander Lopes. Enquanto ele estava falando aqui, eu estava dando uma refletida. Na verdade, não vai gerar nenhum impacto com relação aos imóveis, viu, Gerson? Não, no cartório. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a numeração que a gente vai dar agora para cada residência, ela não vai no documento de registro do imóvel. Por exemplo, o loteamento ele vai de 1 a, vamos lá, 300 lotes. De 1 a 300. Essa numeração do lote não tem nada a ver com a numeração da residência. Predial. É o número que não vai no documento. Porque o que vai no documento é o número do lote, a matrícula, quando tem matrícula, e o nome do proprietário.
Esse número específico de localização, essa não consta. Então, Ela é não só... vai ter impacto nenhum. Eu até fiz uma confusão inicial, mas só para retificar que isso não vai causar, com certeza, nenhum impacto em relação ao cartório. Sanamos essa. Obrigado, vereador. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Kennedy Viana. Se me permite, colega Vander Lopes, eu vou falar aqui, me parece que é o que o senhor disse, mas o senhor disse numa linguagem técnica. E eu vou falar numa linguagem cidadã, veja se é exatamente o que o senhor falou. Senhor Maurício, muito importante, e assim, estou dizendo senhor Maurício, nominando, porque a prefeitura precisa garantir um acesso muito fácil de conciliação dessas informações. Então, nós estamos falando assim, de eu entrar no site da prefeitura, eu estou procurando alguém, seja comercialmente, seja do sentido privado, enfim, eu sei que o seu João mora na casa 30, e eu não estou localizando. Então, eu tenho que ter um site, no site da prefeitura, um ícone onde eu coloco o endereço, rua papapá, número 30, a conciliação dela, rua papapá, número 280. Ou seja, a conciliação das informações, ela é muito importante. Isto... Acho que a gente podia imaginar no cotidiano nosso N situações que isso possa acontecer, né? Sim. Muitas situações que isso possa acontecer. Então, numa linguagem cidadã, não entrar lá dentro da transparência, que vai ter que procurar uma planilha que é muito difícil para se localizar, mas de uma forma muito acessível, principalmente nos primeiros 5 anos de vigência destas alterações que... Não sei se nós fomos claros, o senhor foi claro com a gente no início, na conversa anterior, e eu quero aqui tomar liberdade para reforçar, senhor presidente, que não é tudo de uma hora para outra, que vai demorar muito essa adequação, que vai se fazendo aos poucos, né? Exatamente. Então, é este reforço que eu acredito que o vereador Vander falou, mas ele disse numa linguagem mais técnica, então eu estou dizendo aqui de uma linguagem cidadã. É isso aí, precisa ter uma facilidade da gente conciliar um número com o outro. Obrigada. Um número com o outro, entendeu, né? O número atual com o novo número, sim, nesse sentido que eu falei. Quer tirar mais alguma questão, alguma dúvida, não? Não, para mim tranquilo. Nobres vereadores, não? Não? Mas não. Já falamos, mas acho que voltar a falar novamente, que acho que é importante, se a gente conseguir inserir essas informações, e você já disse que vai ser feito na nossa própria base de georreferenciada do município, seria importante. Como banco de dados mesmo, já é. Clica em cima do terreno, já vai ter ali a informação da rua atual, a rua vai continuar mesmo, do número atual e o número anterior. Porque hoje já tem a opção de você ir lá, clicar e já identificar quem é o número do IPTU e quem é o proprietário da propriedade cadastrada. Acho que ali seria ideal também, seria uma ferramenta bastante fácil de acesso para todo mundo aí. Sim, eu posso daí solicitar à empresa, no caso quem cuida do Mitra é a tributação, né? Então, aí eu solicito, eu vejo se tem essa possibilidade, após a alteração, ter o número antigo e o número novo ali. Eu falei o banco de dados do município georreferenciado, é mais por questões de custo mesmo. Porque sim, se tiver que criar uma nova plataforma só para usar para consulta, é um custo a mais e fica... Eu acho que a gente perdeu uma informação importante no local onde a gente já tem um concentrado de informações, entendeu? Exatamente. Mas por isso. Perfeito. Vereadora Sandra, tem mais alguma coisa a tratar? Me permite? Claro. Todas as oportunidades, senhor presidente, que a gente tem de falar para fora, para o público, eu acho que é importante. E aqui foi trazido um tema paralelo, que é do Correio, e eu queria comentar rapidamente sobre isso. Quando eu assumi, né, a vereança pela primeira vez, lá em 2017, eu imaginava que nós pudéssemos ter, no nível local dos Correios, uma negociação para expansão. E aí as pessoas cobram, senhor vereador Gerson, cadê o correio aqui no Serrote, na rua tal que não tem? Senhor vereador Vander, quantas ruas aqui no Arapongal não tem? Vereadora Sandra, e aqui no Boa Esperança? Então eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer, com a estrutura dos Correios, o gerente local tem quase nada de possibilidade de expandir. Quase nada. Então não vamos ter a ilusão de que fazendo, enfim, de que é no nível local. Por que que não é? Não é porque não tem autorização, é por conta do pessoal. Eles têm todo um dimensionamento, né, de pessoal, e como a estrutura dos Correios preparada para privatização, como foi nos últimos anos, ela enxugou demais e elas não têm como crescer. Então, todas as alterações que nós... E precisamos expandir.
Olha, eu estou falando de 2018, que nós passamos a ter 15 mil pessoas no município de Registro que não tinha correio. E eu publiquei isso nas minhas redes sociais, alguém de fora daqui falou, nossa, mas sua cidade está atrasada assim, não tinha correio. Eu falei, não, tinha sim, por favor. É que tinha muitas ruas sem. Então, é tarefa aí dos próximos, né, nossas tarefas, mas junto ao governo federal e não ao governo municipal. Eu aproveitei, Maurício, porque senão vai começar a dizer coisas que eu mesma cobrei a prefeitura. Sim. A prefeitura tem um papel, é a prefeitura que deve oficiar a presidência dos Correios, cobrar o governo, a empresa federal, o governo federal, enfim, mas não é no nível municipal, deixo aqui claro. Só para aproveitar a oportunidade, mas precisamos avançar. Quer mais alguma palavra? Não? Com a palavra, nobre vereador Beto. Não? Ninguém? Então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez ao Maurício, tá, pela disponibilidade, pela ajuda que está nos dando aqui. Quero agradecer a todos os funcionários aqui que esteve envolvido, a todos que estão assistindo. E não havendo mais nada a tratar, às 18 horas e 53 minutos, encerro a presente audiência pública.